Hoje é o primeiro mês deste segundo semestre deste ano. Os 5 primeiros meses são pães de cevada e os 7 novos meses são pães de trigo. E então nós temos formado os 12 pães do ano. Jesus tirou esses pães desprezados da mesa da apresentação, desprezado pelos levitas que estavam acostumados a ver e a lançar fora os pães. Eles já nem comiam. Por milênios, por centenas de anos, por milênios, eles desprezaram os pães da apresentação. E eles representavam um mês de cada ano, representavam uma tribo em Israel, representava um sacerdócio real. E isso, cada um deles tinha muitas e muitas outras tipologias e apresentações. Deus, ele tem referência a respeito do nosso ano, a respeito do fruto da árvore da vida, isto é, os pães, o que se comer, o que é bom para se comer. Na árvore da vida, nós temos ali a apresentação dos 12 meses do ano. É tão bom quando você come o fruto dos 12 meses em todo o ano. Mas nem todos têm esse privilégio de comer do fruto, dos 12 frutos para cada mês ao ano. Só aqueles que conhecem e entendem, ou que procuram entender, que procuram buscar, tomar conhecimento a respeito deste grande privilégio que nós temos, que é comer do fruto da árvore da vida mês a mês. E Deus tem referência do nosso ano a partir daí. E ao seu lado ele está rodeado de 24 presbíteros, que são anciãos. Nós estamos acostumados a chamar anciãos, mas no grego está escrito lá, 24 presbíteros. Porque os presbíteros não são esses obreiros de terceira categoria que a Assembleia de Deus costumou, desde aqui de Belém do Pará, a ordenar. Não, esses são os 5 ministérios, todos os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são os presbíteros da igreja. E entre eles há um bispo, quando se escolhe um líder entre eles, que no latim é primus inter pares, o primeiro, inter, entre os iguais. Então, essa história aí de presbítero de terceira categoria é uma vergonha. Isso é uma vergonha e mostra o entendimento tão pobre que nós temos os pentecostais. É uma tristeza isso. Deus está rodeado dos seus ministros, 24 presbíteros, que estão ligados ao ensino, ligados à profecia, ligados ao fundamento, ligados ao pastoreio. São 24, Deus está rodeado deles. Deus não é um Deus unilateral nas suas decisões. No texto de 1 Reis, capítulo 22, ele pergunta para os anjos que estão à sua direita, para os anjos que estão à sua esquerda, quem tem uma boa ideia aí? Quem tem uma boa ideia de como eu devo fazer para induzir o Acabe para a destruição na guerra? E a Bíblia diz que uns anjos diziam de uma maneira e outros anjos de outra maneira, mostrando que Deus buscava conselho. Que coisa mais linda isso aqui. E ele está rodeado desses presbíteros, desses ministros, que são os seus sacerdotes e reis, porque eles têm coroas, eles têm harpas, eles têm copas, eles têm incensários, eles têm harpas, eles são ministros proféticos musicais. Deus está rodeado deles. Essa visão é tão especial, é tão linda em toda a Bíblia. Davi, quando começou o seu ministério, no capítulo 24 dos 1 Reis, ele dividiu 2 grupos. Os grupos dos sacrificadores que foram para Gibeão
Eles sabiam que ali não havia a arca, porque a arca estava em Jerusalém. E os grupos dos profetas músicos que ficaram em Jerusalém, ao redor da arca, isto é, do tabernáculo de Davi, para profetizar cantando. Ali estava a arca, mas não estava o altar de holocausto, não estava a bacia, não estava a mesa, não estava o candeeiro, não estava o altar de incenso, ali estava apenas a arca do Senhor, aberta para aqueles que estavam ministrando ali. Essa era uma profecia do que iria acontecer no futuro, como nós estamos vendo hoje. Deus está rodeado deles, desses músicos, assim como Davi estabeleceu profeticamente em 1 Reis, capítulo 24. Depois também no capítulo 25. Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar o privilégio que nós temos de ser rodeados como líderes de pessoas que estão com um espírito de louvor constantemente nas suas mãos, nas suas atitudes e na sua voz, e quando cantam, quando pregam, quando ensinam, quando louvam, quando eles têm a oportunidade. Deus está rodeado desses ministros que estão constantemente louvando o seu nome, constantemente estão agraciando a sua presença com louvores e adoração. E Deus, então, chama os seus querubins. Vamos descer, vamos lá na origem. Onde está esta igreja? Onde está este grupo? Onde está esse pessoal que está me adorando? Porque eles me adoram em espírito e em verdade. Hoje é o primeiro dia do mês. Como você vai projetar esses próximos 29 dias, esses próximos 29, porque o próximo são de 30 dias. Então, como você vai projetar esses 29 dias a partir de hoje, trazendo sobre a sua casa a bênção, trazendo sobre a sua casa a bênção de Deus, retirando dela a maldição, retirando dela a pirataria, retirando dela o falso, retirando a mentira, retirando o engano, estabelecendo, deixando Deus plantar a árvore boa e agradável à vista, isto é, a ornamentação. Deus habita na beleza, Deus inspira a beleza, Deus busca a beleza, Deus quer a beleza dentro da sua casa, para que Ele more, para que Ele viva aí com você, através do seu nome. E Ele também plantou a árvore boa para se comer, para que a sua mesa possa oferecer aos seus servos. E a Bíblia diz, quando vocês entrarem naquela casa, comei tudo que vos puser adiante na mesa. E aí no verso diz assim, e então vocês vão oferecer a cura para todos aqueles que naquela casa estiverem enfermos. Então, quando você põe a mesa para Deus, Deus te dá a chance de pedir a cura. Por que tanta gente não é curada? Por que tanta gente não é curada? Por quê? Porque nunca soube oferecer a mesa. Hoje é dia de oferecer as primícias à mesa, para que você tenha direito à cura, ao livramento, às bênçãos, porque muitas pessoas morrerão neste mês de agosto. Muitas pessoas irão ao encontro de Deus ou ao encontro das trevas exteriores. Mas o que vai garantir esta glória é você crer no Senhor Jesus, para que tu sejas salvo, tu e a tua casa. Porque ninguém vai ser condenado por ser pecador, porque todos pecam depois que nascem. Todos pecaram. Então, a partir deste momento, você requer um Salvador. Ninguém vai ser condenado por ser pecador, mas você vai ser salvo por reconhecer que Jesus é o Salvador dos pecados. Você será condenado se rejeitar o Salvador dos pecados. Então, crendo nele, você tem esse privilégio e todos os benefícios que ele tem para nos oferecer. E que esse mês é projetado por uma atitude, por uma situação, um especial desejo do seu coração, algo muito especial. A Bíblia diz que Daniel colocou os seus braços sobre a lei, sobre os profetas, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Depois todo o livro, ele colocou os seus braços e debruçou sobre a lei. E diz o texto que ele procurava os números, porque ele disse, não, nós já passamos do tempo da escravidão, já é hora de irmos para a nossa herança, tomarmos nosso legado. E então ele fez algumas coisas, ele orou.
E nessa oração ele pediu perdão pelos pecados da sua geração. Depois ele pediu perdão pelos pecados dos seus antepassados. E depois ele desceu para o sacrifício e ofereceu ali uma oferta de sacrifício ao Senhor, porque ele queria saber como ele fazia, porque ele descobriu que já chegou a hora dele tomar posse da bênção da sua herança. Era hora de voltar para a sua terra. Mas como ele faria isso? Então ele desceu, diz o texto, até o altar de sacrifício, e ali ele ofereceu a oferta, dizendo: Senhor, já sei que eu estou no início de um novo tempo na minha vida. Estou trazendo aqui, Senhor, esta oferta, porque eu creio que eu já cheguei ao limite da escravidão, já chega a pedir perdão, Senhor, em nome dos meus antepassados, em meu nome, em nome da minha família. Recebe a minha oferta, Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava ali oferecendo a sua oferta, veio o anjo Gabriel, um dos que assistem diante de Deus, um dos 7, isto é, o primeiro dos 7 que assistem diante de Deus. E disse: Daniel, eu vim aqui trazer a resposta da tua oração. Eu vi que tu estás aí fazendo os cálculos sobre os 70 anos que já se terminaram, mas agora eu vou te dar um novo cálculo para que você tenha paz, para que você vá e descanse, para que você vá ao encontro do teu Deus, descansado, deixando a sua terra, deixando o seu legado, deixando a sua herança em paz, porque chegou o tempo da bênção. E é um princípio extraordinário, um princípio tão lindo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Mardoqueu, meus irmãos, Mardoqueu, diz a Bíblia que no capítulo 2 ele salvou o rei de uma emboscada, porque estava sentado junto aos que serviam o rei na escadaria do palácio. Diz a Bíblia que ele foi usado por Deus para descobrir aquela emboscada. Passaram-se muitos anos depois. Diz o texto que aquele homem, aquele Amã, preparou uma emboscada para todo o povo de Deus. E ele estava ali observando. Chegou o momento, então, em que ele estava correndo perigo com todo o povo de Israel. Aí chega o capítulo 5, ali de 1 Crônicas, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que o rei se inquietou. E assim como Daniel se debruçou sobre as escrituras, sobre os livros dos profetas Jeremias, dos livros dos profetas Neemias, dos livros de Salmos, dos livros de Deuteronômio, ele se debruçou para procurar os dias, para ele saber que aqueles momentos já eram momentos de um novo tempo. E o povo estava vivendo a escravidão sem ter que viver essa escravidão. Então, naquele momento, da mesma forma, lá em Crônicas, o rei se debruça sobre as crônicas. Lhe falta o sono à noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Lhe falta. E ele se debruça. Ele se debruça sobre os livros como Daniel. E ele encontra que Mardoqueu havia feito aquela obra tão linda e tão preciosa. E que ele havia feito essa obra tão preciosa de salvar a vida do rei. E agora Mardoqueu estava tranquilo. Porque ele não tinha a lei na sua mão, ele não tinha o privilégio de ter os livros na mão. Mas as escrituras do rei estavam na mão do rei. Isso é tipológico também. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso demais. Por quê? Porque talvez você não tenha o privilégio de se debruçar sobre as suas próprias escrituras e ver e nem compreender. Mas diz o texto que o rei se debruçou sobre as escrituras e encontrou que Mardoqueu tinha direito a um prêmio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou profetizando na sua vida nesse dia 1, primeiro dia do mês, dia da primícia. Você não vai deixar passar esse dia. E então o rei disse: o que fizeram para ele? Alguém já fez alguma coisa por ele? Alguém já fez alguma coisa por ele? Alguém já fez algo por ele? Deus perguntando para os anjos agora: alguém fez alguma coisa
para Edneia, alguém fez uma coisa para Nadir, alguém fez alguma coisa para Luciana, alguém fez alguma coisa para o Thiago Quirino, alguém fez. E eles disseram, não, Senhor, ninguém fez nada para o Francisco, não, ninguém fez nada. Ninguém nada fez para o Fed, ninguém nada fez para o Robson Ribeiro. E aí o texto é tão lindo que o rei manda Mardoqueu sentar no cavalo do rei, vestir as roupas do rei, com a coroa do rei. E o seu inimigo ir na frente, cantando, saltando. Aí ele começa a dizer, assim se fará aquele a quem o rei deseja honrar. Eu estou profetizando na sua vida, Michael. Eu estou profetizando na sua vida, Eliane Santos, na sua vida, Francisco Silva, Nadir Nascimento, Laércio. Aleluia! Hoje é um dia de honra, hoje é o primeiro dia, é a primícia do mês. Você não pode perder essa chance. Tem algo escrito na Escritura a teu respeito. O próprio Deus se debruçará para procurar aquilo que você fez durante algum tempo da sua vida. Assim como Davi matou o gigante Golias. Diz a Bíblia que ele não ficou com a espada de Golias. A Bíblia diz que Elimeleque a atou sobre um éfode e levou para lá, para Gibeão. E ali ficou por muitos anos. Até que Davi tivesse músculos, até que Davi tivesse preparo, até que Davi tivesse empirismo, até que Davi tivesse experiência própria, prática. E até um dia ele, lá no capítulo 21, 1 Samuel, chegou ali com fome e falou com Abimeleque, alguma coisa para comer, alguma arma forte aí que você tenha para que eu possa usar. Aleluia. E Abimeleque disse, está aqui, eu tenho essa espada. Estava guardada para que você fortalecesse seus músculos e quando você fortalecesse, fosse homem capaz de usar essa espada para que 10.000 caísse à tua direita e não só 1.000 à sua esquerda. Para que 10.000 caísse à tua direita, você precisava ter experiência. Aqui está a espada. Ele disse, não há outra melhor que eu. Não há outra melhor que essa. Não há outra melhor que essa. Essa é a minha espada. É da minha experiência, é da minha própria experiência. Então, o que fez com que Mardoqueu tivesse aquele privilégio de ser encontrado nas Escrituras? Pergunta para mim o que foi. O que foi? Foi a oferta de Hadassah. Você pode observar que no capítulo 1 é tudo aquilo que você vai viver, aí começa a mostrar os mosaicos, os móveis, as mobílias da casa, do palácio. Não tem sentido o livro começar dessa forma, de Esther. O palácio, as pratarias. Como um livro só fala sobre isso para mostrar onde você vai morar, onde você vai habitar, para mostrar o seu futuro. E no capítulo 2 mostra o que fará com que isso aconteça. A Bíblia diz que ele oferece Hadassah para o rei. Ela se torna um tipo da igreja, Hadassah, oferecida, edificada por Cristo, o fruto do seu sacrifício, que ele ofereceu sua própria vida para amá-la, para fazê-la igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem estrias, para apresentá-la para si mesma, para si mesmo. Então eu mostro aqui o que fez com que, o que ocasionou que o rei tivesse lembrança de Mardoqueu. Foi a oferta do capítulo 2. Foi a oferta do capítulo 2, o que ele ofereceu. Isso fazia ele ficar sentado na escadaria do palácio. Você não se preocupa com nada da vida? Você não tem preocupação nenhuma? Você andou nos carros do rei, você andou no cavalo do rei, você andou com a roupa do rei, com a coroa do rei, voltou para sentar na escada? Não, eu estou esperando só o resultado da minha oferta de primícias do capítulo 2 da minha vida, para que eu possa usufruir de tudo aquilo que Deus disse que eu vou usufruir no capítulo 1. Isso é muito importante na sua vida. E você que está me ouvindo agora, possa compreender que hoje é um dia especial. Todo mês
eu levo alguém de Moçambique, de Angola, de Londres, do México, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos e do Brasil. Todo mês eu trago uma mensagem sobre as primícias. As primícias são importantes. O que levou o rei a ler as escrituras da própria vida de Mardoqueu? A primícia do capítulo 2. O que levou Daniel a trazer o anjo Gabriel, meu Deus, até a sua vida, para que ele pudesse descobrir os segredos das 70 semanas. O altar do sacrifício que está lá no capítulo 9. Meus irmãos, quando vocês vão realmente crer? Quando vocês vão sair desse nível? Quando vocês vão sair desse nível triste que vocês têm vivido pela incredulidade a respeito das primícias? Alguns dizem que as primícias lá só no início do ano. O pessoal de Manaus dizem isso. Mas não é verdade. As primícias são cada culto que você possa ter, cada mês. É um ano inteiro você está oferecendo. Você está projetando para o seu futuro. Esse valor é um valor que fará com que Deus abra o livro a seu respeito. Fará com que Gabriel venha e desça do céu. Meu amigo, creia nisso. Que Deus em Cristo faça você abrir seus olhos e contemplar as bênçãos dos justos. Porque quem vai se importar com você, trazendo palavras que possam mudar a sua vida? Que Deus te abençoe, que Ele possa te ajudar a levantar os teus olhos e a compreender. Você diz, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, talvez na outra vez. Deus também vai fazer isso. Ele vai falar, eu ia abençoar ele hoje. Hoje eu ia abrir uma porta para ele. Hoje eu ia fazer um milagre na vida dele. Depois a gente faz isso. Depois, anjo, depois. Gabriel, depois você vai visitá-lo. Hoje não. E aí você vai empurrando as suas bênçãos. Depois você vai vivendo uma vida de inveja, de pobreza, de maldição, de desgraça. Porque você não ouve a palavra. Mas aquele que ouve prosperará. Aquele que ouve saberá. Saberá pela prática, por tudo aquilo que ele vai experimentar. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. As primícias podem ser oferecidas. Você está perguntando aí? Então é dralderi@gmail.com. dralderi@gmail.com. Deus abençoe. Muito obrigado.